paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição. Dessa vez a lição de número 4 será ministrada no dia 25 de janeiro de 2026 e o título dessa lição é O Deus que Justifica. Hoje nós estamos aqui com a professora Simone, Pai do Senhor, Simone. Pai do Senhor. E com a irmã Edna, professora Edna, Pai do Senhor, Edna. Pai do Senhor. E nós vamos começar essa lição fazendo uma oração. E eu vou pedir para a irmã Edna conduzir essa oração. A paz do Senhor, professores, vamos orar então. Deus amado, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Pedimos a Tua graça nesse momento, que nos ajude, que nos oriente, que fortaleça as nossas vidas, que abençoe a vida de cada professor. Fique conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já disse anteriormente, o Deus que justifica. Eu vou pedir para Simone ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. O texto principal vai falar: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. O resumo da lição vai falar: o jovem cristão que entende a realidade da justificação pela fé vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, regenerado e capacitado para vencer em Cristo. Aqui nós vamos ter 3 objetivos. O primeiro, apresentar o que é a justificação pela fé. O segundo, explicar como Deus justificou Abraão. E o terceiro, conscientizar sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Amém. Então, na interação diz assim: a justificação faz com que vivamos como alguém que foi perdoado e amado, portanto, livre das amarras do pecado. Gente, falando um pouquinho sobre justificação é um termo forense, né? Ele é um termo muito usado, não só aqui na palavra de Deus, mas também é um termo forense, usado aí quando a gente vê se alguém é absolvido, se alguém é condenado. Então é um termo usado assim também. Tem um exemplo de justificação que a irmã Edna deu uma vez, que eu nunca me esqueci, irmã Edna. Eu aprendi muito com isso. Existe um condenado e ele está indo a julgamento, ele é culpado. Ele é culpado. Aí, de repente, entra alguém, olha para essa pessoa, toma os crimes e os pecados dessa pessoa para si, né? E fala: agora você está absolvido, você está perdoado. Eu vou pagar por isso, né? Eu vou pagar. Você não tem condições de pagar. Eu tenho. Então você vai livre, absolvido, né? Perdoado, amado. É Jesus que fez isso por nós. Foi Jesus quem nos justificou. Nós éramos os condenados, os pecadores, aqueles que não tinham, assim, nós não tínhamos condições nenhuma de pagar pela nossa própria vida, pelos nossos próprios crimes, e Jesus entra na história e leva sobre si todos os nossos pecados. E o mais interessante é que ele não leva só os nossos pecados, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, né? Nós estamos livres, literalmente livres. Nós fomos justificados. Então, esse termo justificados, o Deus que justifica, ele fez isso. Ele tomou sobre si uma culpa que não era dele, era nossa. E ele pegou essa culpa e levou. E agora, por esse motivo, nós somos livres. E detalhe, nós não estamos devendo, né? Porque às vezes a dívida foi paga. Às vezes a pessoa faz isso, mas você vai me pagar depois, em pequenas parcelas. Não. Nós estamos livres. É isso que o Senhor fez conosco, né? Tem uma pergunta aqui também que fala: você acha que uma pessoa pode ser salva por ser boa ou fazer boas obras?
né? Aí ele pede para que nós ouçamos os nossos alunos, né? Falando um pouquinho sobre a fé e sobre essa única condição e requisito para receber o dom gratuito de Deus. E mais para baixo, ele pede para que a gente pergunte de novo, o que significa ser salvo pela fé, né? A fim de ser salva, restaurada um relacionamento correto com Deus, a pessoa deve A. Responder e aceitar a provisão da misericórdia de Deus através de seu Filho Jesus. B. Ter seus pecados perdoados. C. Ser feita espiritualmente viva. D. Ser liberta do poder de Satanás e do pecado. E. Ser feita uma nova criatura. E F. Receber a presença interior do Espírito Santo, né? Finalize dizendo que nenhuma quantidade de autoesforço pode realizar essas coisas. Somente pela fé é possível receber a graça de Deus sem depender aí dos méritos humanos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa justificação. Na nossa introdução, diz que a justificação é uma das verdades centrais da palavra de Deus. Em algum momento na história, principalmente na história da Igreja Católica, a gente vai ver que essa questão da justificação ela foi tirada, ela foi esquecida. Mas é uma doutrina, está na palavra de Deus. E todo aquele que aceita Jesus, ele é justificado. Ele é justificado. Então, vem o conceito agora, é mais um conceito mesmo, né? A palavra justificação refere-se à mudança na condição do pecador diante de Deus. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ao experimentarmos a justificação, nossa posição é completamente transformada. De culpados, Deus nos declara inocentes. De condenados, Ele nos absolve, né? Isso por conta da obra de Cristo no Calvário, mediante a fé. Fomos justificados. Eu estava até ouvindo uma pregação, Edna, falando sobre justificação. Nessa pregação, eles falam assim que antes de Jesus, nós colocávamos lá no status das nossas redes sociais, culpado. Depois de crer em Jesus, a gente coloca agora, declarado justo. Nós somos declarados justos, somos justificados. Não temos mais culpa. Isso porque Jesus nos amou primeiro, né? Então, essa é esse conceito de justificação. É Deus quem justifica o pecador. Não pode ser outro a justificar o pecador. É Deus, através da obra vicária de Jesus Cristo, que nós somos justificados, né, Edna? Sim. É isso aí. Alguém tem alguma coisa para falar nesse ponto? Nesse ponto não. Tranquilo? Então a gente já vai para o ponto 2, que é o ato da justificação, né? A gente viu o conceito, agora a gente vai ver o ato. E a Simone vai explicar essa parte para nós. Certo. Então a gente vai ver aqui no tópico 2 o ato da justificação. Aqui a gente vai ver, até o comentarista coloca aqui, como uma obra invisível, mas que muda a nossa condição de pecador. Então, o que acontece? O ato da justificação, ele é um ato, é uma manifestação da graça de Deus para conosco, né? Então, a gente pega um pecador que aceita Jesus como Senhor Salvador, ele se arrepende dos seus pecados, ele crê em Jesus e ele aceitou Jesus. Nesse momento, simultaneamente, simultaneamente, ele é declarado justo. Ele tem os seus pecados perdoados e ele é declarado justo. E automaticamente ele é adotado como filho de Deus. Então, aceitou Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente você é justificado, você é declarado justo. E nós sabemos que nós herdamos essa condição de pecador desde lá do Éden. Na lição 3, nós conseguimos identificar bem a nossa condição de pecador.
Então, não é mérito nosso, é só através da pessoa de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Então, o que muda? Nós nos arrependemos, cremos em Cristo, a partir de agora somos filhos de Deus por adoção, feitos filhos de Deus por adoção, e automaticamente muda a nossa posição diante de Deus, porque nós passamos de pecadores, filhos da ira, para filhos de Deus, declarados justos por Ele, e não por mérito nosso, mas através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, aqui, a nossa condição humana, ela é transformada diante de Deus. E aí, aqui nesse tópico 2, o professor, ele vai falar que tem que se atentar a duas coisas. A primeira é que ele precisa colocar para o aluno a diferença entre justificação e regeneração, porém, ele não pode se aprofundar muito na regeneração, porque a regeneração vai ser o tópico, vai ser o assunto da lição 6. Então, se a gente se aprofundar muito na regeneração, a gente vai ficar repetitivo lá na lição 6 e vai deixar o próximo professor ou até mesmo a gente numa situação mais confortável. Então, aqui o professor vai precisar ter um pouquinho de atenção, de focar na justificação, mostrar a diferença entre elas, dizer para o aluno que a regeneração ela é uma mudança que acontece no interior, na transformação ali do seu caráter, passa a ser uma nova criatura, e a justificação, que é o que nós temos que se aprofundar, que é uma mudança de posição e ela é automática diante de Deus. A gente vai ver que o processo de salvação, a salvação ela é um processo e existem os passos. E deixar claro para o nosso aluno, referente à justificação, o que realmente é a justificação, a posição que nós estamos agora diante de Deus da justificação, vai ser muito mais fácil para conduzir os próximos tópicos. E assim como nós, lá na lição 3, a gente precisa ter uma consciência que nós éramos pecadores e que nós precisávamos e precisamos de Jesus para ser salvo, que é só através do sacrifício dele. A gente precisa ter essa consciência que agora nós somos feitos filhos de Deus, que nós somos declarados justos por ele. Então, essa é a observação que eu tenho aqui para os professores. E aí, diante disso, a gente vê aqui que ele coloca que a regeneração nossa vida interior é profundamente restaurada. E na justificação, a nossa posição diante de Deus é completamente alterada. Assim, Deus olha para nós sobre o olhar para nós e sobre o seu olhar. Esta é a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Isso significa a graça de Deus. Então, Deus não nos olha mais através só dos nossos pecados. A partir de agora que nós somos declarados justos, Deus nos olha através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, isso é uma coisa muito linda. Precisamos nos aprofundar, compreender bem o assunto. O livro de apoio ele está riquíssimo em informações para nós professores e um conteúdo bem aprofundado. E para quem quiser ir um pouquinho além, pode pegar a declaração de fé no capítulo 10, que fala sobre salvação. Ele é muito claro sobre a justificação. Então dá para conhecer bem e falar com mais segurança para os nossos alunos e se atentar, porque como a lição sobre salvação ela é o trimestre todo, nós não podemos ser repetitivos e adiantar as informações das próximas lições. Focar bem no tema que o comentarista quer focar. E no caso aqui é a justificação. Isso mesmo. Bom, então isso é a graça de Deus em ação, né, Edna? Agora a gente vai ver o ponto 3, uma experiência real. Certo. Isso que é o mais importante, né? Que não é uma teoria, né?
A gente viu aí um conceito, esse ato de justificação, e só de a gente saber o que é esse conceito já é motivo para a gente se alegrar. Porque eu estava até lendo aqui no subsídio 1, que ele fala aqui da justificação, e tem uma parte aqui que ele fala assim, ó, a partir da perspectiva de Deus, quando uma pessoa aceita o sacrifício expiatório de Cristo, isto é, que compensa o pecado, que fornece perdão por ela, nesse momento é como se ela nunca tivesse pecado. Deus acredita a justiça de Cristo aos que o recebem e seguem. Então, assim, a gente entender o conceito, o que significa, é maravilhoso. Mas você viver isso na sua vida é muito mais maravilhoso, não é? Porque essa experiência, ela é uma experiência real. É algo que acontece com todos aqueles, né, conforme já foi falado, com todos aqueles que aceitam a Cristo, que passam pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Então, é uma experiência real. Você se torna uma pessoa justa, você é justificado. O texto, o comentarista começa falando que a doutrina da justificação não é apenas uma teoria, mas uma experiência real. E nós precisamos entender isso, entender e compreender, porque quando nós entendemos essa teoria, que isso não é só para ficar na teoria, mas é uma experiência real, nós mudamos a nossa forma de viver. Ele fala aqui assim, ó, a gente passa a viver com uma nova identidade, né? Que tudo novo se torna, nós nos tornamos uma nova criatura, nós mudamos de posição, conforme a Simone acabou de colocar aqui, não é? Então não há razão para viver como alguém condenado, porque a dívida já foi paga, né? Foi totalmente paga, totalmente quitada. Então por que nós vamos viver como se tivesse sido condenado? Não. E aí quando nós vamos lá para a carta de Romanos, olha o que Paulo fala lá no capítulo 8 e o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Mas nós sabemos que existe alguém que tenta nos acusar, que diariamente, dia e noite, ele tenta nos acusar, que é o inimigo das nossas almas. E muitas vezes o jovem fica preso nessas acusações. Mas só que, olha, Paulo aqui rebate de maneira tremenda essa acusação, que é Deus que justifica. Se o próprio Deus, ele nos justifica através do sacrifício vicário de Cristo, quem é alguém para tentar nos acusar? Quem é o próprio diabo, o próprio Satanás para nos acusar? Porque é Deus que nos justifica. Foi Cristo quem morreu por nós. Então nós temos que ter isso na nossa vida como algo real. A gente não pode ter dúvida sobre isso, a gente não pode ficar em dúvida, ficar com medo ou qualquer coisa do tipo. Não, porque a justificação ela é real na nossa vida. Nós realmente mudamos de posição. Deus nos colocou em uma nova posição a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, não é? E a gente precisa ter essa convicção. O jovem precisa ter essa convicção, precisa ter essa certeza. Ele continua falando que, olha, não há por que carregar a culpa que o pecado colocou sobre nós. Nós falamos na lição anterior, acho que na segunda lição, muito sobre essa questão de culpa, né? E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque a culpa é uma coisa que atormenta a sua mente, que fica martelando ali. Mas quando nós temos certeza do perdão, porque nós sabemos que Deus perdoa, nós sabemos que Ele justifica, essa culpa ela vai embora, né? Nós não podemos ficar com essa culpa na mente, porque a culpa traz muitas coisas, traz sofrimento, traz angústia. Então nós vamos acreditar e viver essa experiência. Ela é real, não é só para ficar na teoria, isso é algo real. E outra coisa, olha só que lindo, a justificação pela fé encoraja você a viver como alguém perdoado, aceito e capacitado para servir a Deus no poder do Espírito Santo. Então essa justificação, a partir do momento que nós temos certeza que nós somos justificados, que nós fomos e somos justificados em Cristo, nós vamos viver com ousadia, nós vamos servir a Deus, nós vamos cumprir os planos de Deus na nossa vida, nós vamos trabalhar para o Senhor com alegria, com dedicação, porque nós entendemos o conceito da justificação, nós entendemos que isso é algo real na nossa vida, então nós vamos viver de forma mais ativa, não é? Com mais ousadia. E eu acho que é isso aqui nesse ponto que eu queria colocar, gente. É isso mesmo, Ed.
A gente entende, né? Essa lição ela é tão maravilhosa, a gente está falando sobre salvação e tem tantas questões a respeito disso que precisam ser faladas para os nossos alunos, né? A gente vai falar no ponto 2 agora, sobre o Deus que justificou Abraão. Temos 3 tópicos aí. O exemplo do pai na fé, o lugar da fé e o sentido prático dessa doutrina. Então, a gente está indo agora lá para o Velho Testamento, né? Falando sobre Abraão. Mas ele é citado lá em Romanos, principalmente na galeria dos heróis da fé, né? E ele foi citado por conta da fé que ele tinha. Ele foi justificado, foi um exemplo, né? Que deve ser seguido por conta da fé. Qual foi o exemplo? O texto explica que muito antes da lei ser dada, Abraão já havia crido em Deus. E por causa dessa fé, Deus o declarou justo. Ou seja, Deus pede para que Abraão saia da sua parentela, da sua terra e vá para um outro lugar. E Abraão, ele não questiona Deus, ele só tem fé e vai, né? Então, essa fé de Abraão, ela faz com que essa confiança dele em Deus o justifique, né? Então, Deus o declarou justo, está lá em Romanos 4:3. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava revelando que o caminho da salvação não depende do que fazemos, mas da fé nele. Aí fala que Abraão não foi escolhido por merecimento, mas porque confiou em Deus. Aí, tem uma citação lá em Isaías, que é Isaías 64:6, que diz assim: todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, não tinha condições de nós nos justificarmos, de nós nos tornarmos justos, porque tudo o que nós fizéssemos seria como trapos de imundícia. Todos nós somos como imundos. Aqui é uma comparação, nós não somos imundos, somos como imundos, né? E eu estava estudando sobre esses trapos de imundícia, e lá no Velho Testamento eram ataduras que eram colocadas às feridas, principalmente feridas de leprosos. Mas quaisquer feridas, supondo que alguém quebrou uma perna e essa quebradura fosse uma exposta, então ali ia uma atadura. E essa atadura, ela era retirada para a limpeza do local e não tinha como limpar aquilo, lavar aquela atadura, reaproveitar aquilo. Aquilo ele era lançado fora, queimado, principalmente as ataduras que eram colocadas nos leprosos. Essas eram queimadas. Então, as nossas justiças, elas eram essas justiças, como trapos de imundícia, que não serviam para nada, né? E aí, Abraão, nesse caso aqui, não foi por merecimento, não foi pela justiça dele mesmo, não foi por nada disso, foi pela fé que ele teve em Deus. Ele confiou em Deus e se deixou, né, ser trabalhado pelo próprio Deus. Então, ele ocupou um plano central nesse plano de salvação aí, né? Então, ele é citado lá na galeria como um dos heróis da fé, né? E ele é justificado, né? Então, é um exemplo a ser seguido. E aí vem o segundo ponto agora, que é o lugar da fé, né? E aí a Simone vai falar para nós. Engraçado, né, Rose, que a gente vê Abraão e aí a gente já vê a doutrina da justificação muito antes da vinda de Cristo, lá nos tempos de Abraão, e quando ele ainda não estava sob a lei de Moisés, né? Porque no tempo a lei de Moisés ainda não tinha sido dada, mas a doutrina da justificação já estava presente ali através da fé de Abraão. Então a gente vai ver aqui, ó, o lugar da fé. Aí o que eu acho muito interessante aqui é que o comentarista colocou que tanto o crer quanto o agir tem um lugar na obra da salvação. Então não basta só a gente crer, a gente também precisa agir. E aí quando Deus chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12,
Deus chama Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te abençoarei. Então Abraão, naquele momento, ele não só creu no Senhor, como ele também obedeceu. Então Abraão creu e Abraão agiu. Abraão saiu de uma terra, do meio da parentela dele, para ser estrangeiro e peregrino, mas sob debaixo de obediência. Então ele agiu. Então nos nossos dias de hoje, a nossa fé, ela também precisa estar manifestada nas nossas ações. Uma vez salvos, uma vez declarados justos e justificados, as nossas ações precisam ser condizentes com a nossa fé. Então, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, que isso nós vamos nos aprofundar mais na questão da regeneração, ela precisa ser condizente com a nossa fé. Não adianta eu falar que eu sou salvo em Cristo e as minhas ações não ser coerentes com uma pessoa justificada, uma pessoa salva, uma pessoa que crê em Jesus. Então é isso que é o lugar de fé aqui. Nos dias de hoje nós precisamos nos atentar. O justificado manifesta por meio de sua conduta os frutos dessa fé. Por isso, a fé ocupa um lugar central no ato divino de justificar o pecador. Ela é o gesto de plena dependência para viver neste mundo. Aqui a gente precisa estar afirmados e centrar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, que é com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos dar a condição de poder manifestar de uma maneira vivida, porque a nossa fé não é uma fé morta, é uma fé viva. E uma fé viva, ela tem que dar frutos. Ninguém é salvo por mérito próprio. E a questão de Deus nos declarar justo, isso eu achei super interessante, que está aqui no livro de apoio, que fala assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando Deus nos declara justo, não é porque Deus ignora o pecado, é porque aquele que não conheceu o pecado, e nesse versículo não diz que Deus se fez pecador, ele o fez pecado, ele recebeu o meu pecado, o seu pecado, para que nós fôssemos declarados justos. E uma vez que nós fomos declarados justos, isso precisa ser manifesto na nossa vida, nas nossas ações, na nossa maneira de viver, nas nossas atitudes com o nosso próximo, nas nossas atitudes na nossa casa, com os nossos familiares. Isso precisa ser evidente nas nossas vidas, precisa ser coerente. Então, esse é o lugar de fé que fala aqui no tópico 2, do segundo ponto. É isso mesmo. Então, a gente já viu aí o exemplo, o lugar da fé e agora o sentido prático dessa doutrina. E Edna, se você quiser comentar alguma coisa anteriormente também, fica à vontade, viu? Vocês já falaram muito bem sobre essa questão, né? É apenas uma continuação, né? O sentido prático. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, que ele fala assim: a principal implicação desse ensino é que a salvação não se baseia em uma performance meramente religiosa, sem vida e mecânica. Não é uma religiosidade. Não é? Isso aqui nada mais é do que isso. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão vivendo essa religiosidade, em que as pessoas estão na igreja, cantam nos conjuntos, cantam nos corais, oram muitas vezes, enfim, estão vivendo aquilo ali, mas não há essa mudança que a Simone colocou aqui. E quando a Simone falou que Abraão, ele creu e agiu, não é? Então, teve uma mudança, ele não foi passivo, como ele está colocando aqui, né? Que, nossa salvação está firmada em uma confiança viva em Jesus Cristo, por isso essa fé não é passiva, inerte ou morta. Então, Abraão, ele creu e agiu, ele não foi uma pessoa passiva. Então, existem mudanças que acontecem a partir do momento
que nós obtemos essa salvação. Ela não é uma coisa para se viver, é simplesmente essa religiosidade, estar na igreja todos os dias, se vestir como cristão, não é? Falar até muitas vezes como cristão, mas muitas vezes não tem a mudança, não tem a transformação interior, porque a salvação, ela tem essa transformação interior, não é? E ele fala muito aqui sobre a fé, porque essa justificação e a salvação, ela é pela fé. Quando nós vamos lá para Romanos também, Romanos 5, versículo 1, olha o que fala. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Sim, ele acreditou. E a nossa justificação também, ela é pela fé. O finalzinho aqui dos pontos, ele fala, por isso, é uma bênção viver uma vida santa a partir de um encontro real com Deus, mediante a fé em Cristo. Então, esse encontro, ele é real. É o que eu falei no ponto anterior. Não é algo que fica só na teoria. Ele acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, diariamente. Por outro lado, é uma maldição tentar aparentar uma vida santa sem ter experimentado a salvação. Isso aqui é muito difícil, gente, né? Porque tem pessoas que não tiveram essa transformação, não é? Sim. Mas elas querem aparentar isso. E ela não vai conseguir, porque é uma coisa que não tem como, né? É o Espírito Santo em nós que nos ajuda a viver isso. E se ela não viveu essa transformação, ela não vai conseguir. Em algum momento vai dar alguma coisa errada, não é? É muito interessante que numa época que nós vivemos de redes sociais, onde a aparência é mais importante do que a essência, imagina você manter isso se você realmente não é. Você não mantém. Então difícil. A importância e o perigo de negligenciar. Porque se você conhecer um pouco, você vai morrendo. Porque como você vai manter algo que não é verdade? Por isso que se torna uma maldição, né? É uma maldição. E é um sofrimento para alguém, né? Manter isso. Sim. Porque em algum momento vai falhar, porque essa salvação, ela é em toda a nossa vida. É na nossa maneira de falar, é na nossa maneira de vestir, de conviver com o próximo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade. Então, né, acaba se tornando realmente uma maldição. E é uma coisa muito séria que a Simone falou das redes sociais. Existem muitos influenciadores com milhões de seguidores. E quando essa pessoa, ela ela cai, literalmente, né? Ela perde essa questão da essência, que nem você falou. Vive só de aparência. Quando ela não é aquilo que as pessoas desejam que ela seja, vai um grupo de pessoas também para essa questão dessa maldição, né, Edna? Isso é muito sério. Bom, ele termina com duas perguntas, né? Temos vivido uma fé que transforma? Porque a fé, ela transforma, não é? Então, é a questão de mostrar a nossa mudança, conforme a Simone colocou. Ou só tentamos manter uma aparência de fé? Né? Então, que a gente possa incentivar os jovens, falar com os jovens. Infelizmente, né, talvez não sejam muitos, mas ainda existem jovens que muitas vezes estão na igreja, servindo a Deus, apenas porque o pai quer, apenas porque a mãe quer, a mãe exige, né, e ainda não viveu essa transformação, ainda não teve essa experiência real. Então, eu acho que é o momento da gente falar isso com os jovens, não é? Porque é uma coisa maravilhosa que eles estão perdendo, porque muitas vezes não tem como sair de casa, porque ainda estão ali sobre o domínio do pai, né? E às vezes fica vivendo esse sofrimento. Mas vamos mostrar, né, para os jovens que a justificação, a salvação é coisa maravilhosa, é algo real, que nós podemos viver, que nós temos que viver, né, isso. Então, não manter essa aparência, né, de fé. Porque às vezes, né, tem aqueles exemplos de pessoas que, vamos supor, hoje está na igreja, cantando, no conjunto ali, na semana a pessoa, acontece alguma coisa e se desvia, não é? E a pessoa está totalmente transformada, parece que ela nunca foi crente, mas a gente entende que isso não aconteceu naquela semana,
É isso daqui que ela estava vivendo. Ela estava vivendo só uma aparência. E quando ela teve uma oportunidade, aí ela se soltou, como dizem, né? A gente já viu naquela lição passada sobre a decisão de se santificar a cada dia, né? Então, é muito difícil. Você não se santifica, você cai nesse processo mesmo. É muito difícil. Bom, a gente vai agora para o nosso último ponto. O último ponto fala sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Então, a gente vê que algo para essa vida, nós somos livres da culpa aqui mesmo, né? Aceitamos a Jesus e somos participantes. A Simone falou sobre sermos feitos filhos adotivos e co-herdeiros de Deus, né? Então a gente participa aqui desse livramento da culpa. Por isso que é bom incentivar os nossos alunos a pensar que Satanás, ele é o acusador. Ele vai acusar, né? Mas nós somos justificados. Isso, claro que pela fé, a gente precisa acreditar, fazer com que os nossos alunos entendam que eles são também justificados a partir do momento que eles creem em Jesus Cristo, né? E não só isso, esse livramento também nos leva a consequências eternas, boas consequências, né? Coisas a própria salvação, viver com Deus na eternidade, né? Então isso é muito importante. É uma doutrina bíblica, né? A justificação, pela fé traz consigo o livramento da condenação eterna e da culpa que o pecado impõe sobre a vida humana. Aí tem um ponto importante aqui. Vivemos em um mundo onde não faltam pessoas prontas para acusar. Aqueles juízes, sabe, Edna? Eles condenam e eles mesmos julgam, né? Nem circunstâncias arquitetadas pelo inimigo para escravizar vidas, vícios, traumas, erros, conflitos familiares. Tudo isso revela situações e ambientes em que o domínio do pecado ainda atua. Mas, eu gosto dessa conjunção adversativa, Edna, muda todo o contexto, né? Mas aqueles que estão em Cristo, uma vez justificados, já romperam essas amarras. É crer em Jesus Cristo. E todas essas correntes, essas amarras, todo esse jugo foi deixado no passado. Foi lançado no mar do esquecimento, né? Uma vez justificados pela fé, já romperam essas amarras e foram completamente libertos. Não foram libertos de uma parte, não, foram completamente libertos, né? E eu acho que hoje o que causa mais depressão em algumas pessoas é pensar nos erros do passado, pensar naquilo que aconteceu, pensar naquilo que não deu certo, né? E Satanás, ele é o acusador, ele vai fazer com que as pessoas se sintam realmente culpadas, né? Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância, né? Então, é através de Jesus que todos esses livramentos acontecem, né? E todos são livres da culpa, né, não, Simone? Sim. É muito interessante o que a Rose falou, porque em Jesus nós temos condições de ser livre da culpa. É só em Jesus. Porque a culpa é algo que nós já carregamos. O próprio pecador, que nós já herdamos lá de Adão. Mesmo nessa sociedade que tenta parecer tudo ser perfeito, que nós não temos defeitos, mas nós já carregamos essa culpa do pecado. Então, existe a culpa pelo ato do pecado consumado, e existe a culpa psicológica, que o autor da lição já falou um pouquinho dela. E essa culpa do ato consumado do pecado, ela tem condições de ser perdoada através de arrependimento, confissão, e o Senhor perdoa. E a culpa psicológica é só em Jesus. É só nós nos conscientizamos
que em Jesus nós temos condição de vencer ela. Porque, como a Rose já falou aqui, o diabo ele fica tentando acusar de todas as maneiras. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz e vemos que ele que é o supremo juiz, já nos declarou justo, nós temos condições de caminhar, nós temos condições de vencer. Então, em Cristo, nós temos condições, nós temos o privilégio. Aqui em Romanos 8:31 fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor já morreu por nós, já venceu o pecado, então nós temos condições de em Cristo vencer essa culpa. Só que é só em Deus. E a gente precisa tomar cuidado aqui, porque muitas vezes a pessoa erra, ou até mesmo o jovem erra, o irmão da igreja erra, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados, ele já carrega a culpa e a vergonha por esses pecados, porém ele confessou, ele se arrependeu e o Senhor perdoou. Ele apagou. A partir daquele momento que o Senhor perdoou, foi lançado no mar do esquecimento. Então nós, como servos de Deus, precisamos tomar cuidado para nós não se tornarmos instrumento do diabo e acusadores do nosso irmão. Então, às vezes a gente quer ficar relembrando o pecado do outro, e isso é algo que nós precisamos pontuar na nossa vida para não ficar ressuscitando o pecado que já foi confessado e perdoado, para a pessoa ter condição de seguir. E quando nós mesmos nos culpamos, é Jesus quem nos limpa disso, é só Jesus que nos dá condição de vencer a nossa mente, de pensar nas coisas do céu, ter a mente de Cristo e ocupar elas com as coisas de Deus, para nós vencermos essa culpa. É isso mesmo. Bom, para finalizar agora esse ponto, ainda falando de livramento e consequências eternas do pecado, agora a gente vai ver o testemunho interior do Espírito Santo. Sim. Essa acho que é a melhor parte, né? Você saber que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? O versículo fala exatamente assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu acho que aqui toda essa dúvida, essa culpa que às vezes a pessoa carrega, aqui cai por terra, porque o Espírito Santo, ele fala lá dentro de nós, não é? Ele testifica com o nosso espírito, nos dando certeza de que nós somos filhos de Deus. É claro que para isso nós temos que trilhar todo aquele caminho de santidade que já foi falado, né, de comunhão. E quando isso acontece, aí nós vamos viver essa garantia de que o Espírito Santo vai sempre estar nos ajudando. E uma coisa importante que ele fala aqui é que sobre as pressões, né? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, mesmo se o jovem, mesmo se nós estivermos vivendo diante de pressões externas, desafios, porque isso nós sabemos que acontece na nossa vida. O jovem, principalmente, está num momento difícil, porque ele está em busca, muitas vezes, de trabalho, está fazendo uma faculdade. São muitos desafios que os jovens encontram, são muitos desafios que eles têm que enfrentar. E mesmo diante de todos esses desafios, ele pode contar com o Espírito Santo. Porque veja bem como é difícil para a pessoa, além de todos esses desafios externos, está procurando trabalho, está fazendo faculdade, às vezes não tem dinheiro, e ainda tem essa culpa, Simone. Como que não fica um jovem, uma pessoa, não é? Sim. Mas o jovem cristão, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo que testifica lá com você, mesmo às vezes no momento mais crítico, o Espírito Santo está lá falando: não, vai dar certo, você é filho de Deus, fica tranquilo. Então isso nos incentiva a estar cada vez mais na presença do Senhor. Quando ele fala aqui do Espírito Santo, a gente voltando aqui na página, quando fala do subsídio 2, ele fala um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? E olha o que ele fala. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossos esforços para adorar e honrar a Deus. Ele nos ajuda a orar, ele intercede por nós. Ele também desenvolve dentro de nós um caráter mais semelhante ao de Cristo, de maneira a honrar a Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é um amigo que ele vai nos ajudar em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que existe um versículo, né, que fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo.
porque é Ele que vai nos ajudar. Ainda fala aqui que Ele nos fornece informações a respeito de Deus que estão além do nosso entendimento natural. Então, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, tudo isso cai por terra. A culpa, as dificuldades nós vamos conseguir superar, os desafios nós vamos passar, porque o Espírito Santo está ali nos ajudando e nos capacitando. Ele finaliza falando que essa verdade impacta diretamente a nossa identidade como seguidores de Cristo neste mundo, pois é afirmada em nosso coração pelo próprio Espírito Santo. E qual é a nossa identidade? É a identidade de filiação que já foi colocada aqui. Nós somos filhos de Deus. Então, essa é a nossa nova identidade. A partir do momento que passamos pelo processo do novo nascimento, pela justificação, agora nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, isso nos ajuda, né, a superar todos esses desafios. E manter essa identidade, né, Manter a Edna? identidade. Manter essa identidade. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, só para a gente lembrar que nós temos que manter a alegria, que não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Sim. Não tem culpa que possa ficar de pé diante de Deus. Então, nós precisamos ter ousadia e desfrutar da alegria do perdão de Deus. Além da alegria do perdão, a gente pode também ter essa convicção. O jovem cristão, ele precisa ter essa convicção que ele é perdoado e ter esse sentimento de gratidão sempre vivo e essa ousadia em Cristo através da pessoa do Espírito Santo que nos ajuda todos os dias. Só para confirmar com o que ela falou, no finalzinho do último subsídio, ele fala assim, embora a nossa fé seja fraca, nossa consciência sensível e nossa memória nos atormente, a palavra de Deus declara que pecados reconhecidos e confessados são perdoados. E aí também, né, Edna, que a pessoa justificada, a fé que justifica também é a fé que santifica. E na vida do jovem, na vida cristã, a santificação e a fé, elas caminham junto. A gente não pode deixar separado. Não vai ter como ter uma vida de fé sem santificação e nem santificação sem fé. Verdade. Para finalizar toda essa fala, a gente lembra de Davi, né? Que também está aqui no nosso terceiro subsídio. O que podemos fazer para ser libertos da culpa? O rei Davi era culpado de pecados terríveis, adultério, assassinato e mentira, mas experimentou a alegria do perdão e foi realmente perdoado, né? Que nós possamos praticar essas lições, né, Edna? Mais do que ensinar os nossos alunos, que essas lições venham para nós como uma prática diária, né? E que Deus abençoe a cada professor, em cada congregação, e que abençoe a cada aluno. Que vocês possam, professores, ser canais de bênção na vida dos alunos. Deus abençoe.